No Novo Testamento, é um versículo muito conhecido de Colossenses, capítulo, não precisam abrir, Colossenses 3, 21, que diz assim: Pais, não irriteis os vossos filhos para que não fiquem desanimados. A palavra desânimo é a palavra que traduz a palavra depressão nos dias atuais. A palavra de Deus não faz menção à depressão, mas ela faz menção à emoção da depressão. Então nós vamos hoje, amanhã de manhã, se o Senhor assim nos permitir, estudar as 9 porções que falam a respeito disso. Vamos tentar dar uma olhada nesses 9 versículos. Curva sua cabeça, vamos orar. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor tem sido muito favorável a nós. Obrigado pela clareza da Tua palavra, obrigado pelo encargo de cada irmão, obrigado pela completação que está havendo entre nós, sem que nós tivéssemos sequer conversados. Muito obrigado. Espírito de Deus, nós somos pecadores, vendidos à escravidão do pecado, mas nós temos Te consagrado esses momentos e nós pedimos que a nossa mente seja aberta pelo Senhor e que nós compreendamos tudo aquilo que o Senhor tem para nos transmitir. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, vamos iniciar com o texto de Tito, novamente, capítulo 2, versículo 11. A palavra de Deus diz assim: Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Eu queria, num primeiro momento, antes de entrar no versículo de Colossenses, eu queria me dedicar um pouquinho a essa questão de educando-nos. Separa 2 palavras nesse texto: a palavra educando-nos e a palavra esperança. Porque a maneira pela qual saímos da emoção da depressão ou do desânimo é pela palavra esperança. Então, na sexta-feira, nós vamos nos dedicar a esta palavra em particular, a palavra esperança. Queridos, eu preciso que a gente compreenda 2 coisas iniciais. A primeira, as emoções são uma parte importante da nossa vida. Deus as fez. Jesus não as rejeitou. Nós não podemos menosprezá-la ou desprezá-la, como às vezes alguns irmãos ou autores tentam fazer. A emoção, ela não pode governar a nossa vida, mas a emoção, ela precisa ter o lugar dentro dela. Emoção não é pecado. Eu próprio preguei por algumas vezes, lá no início, por exemplo, que a ansiedade era a incredulidade. E, meus queridos, eu não tenho mais coragem de dizer isso. Porque a ansiedade é uma emoção própria de um corpo caído e de um mundo caído. Então, eu vou dar um exemplo simples para vocês. Eu estou dirigindo um carro e a Jéssica está do meu lado. Eu bato esse carro e a Jéssica se machuca. Eu não, mas a minha filha se machuca. Ela está gritando de dor, porque está com algum osso quebrado, e ela está toda ensanguentada. Eu vejo aquela cena, eu não me machuquei, e eu fico com tontura, com taquicardia, com sudorese. Eu estou numa crise de ansiedade. Você acha que Deus vai me condenar por estar em pecado? Queridos, não tem sensatez nenhuma nisso. Eu estou
numa crise de ansiedade porque eu estou vendo uma pessoa que eu amo em sofrimento. Isso é natural. O Senhor não condenou a ansiedade. O Senhor condenou o quê? O andar ansioso. Então é diferente se eu toda vez que for entrar no carro ter tontura, taquicardia, sudorese, porque eu tenho medo de que eu vá bater o carro e a Jéssica vai se machucar. Aí, se eu ficar nisso meses a fio, eu estou andando ansioso. Aí o Senhor condena. Então a ansiedade, ela é uma emoção natural de um corpo caído e de um mundo caído. Como a irritação. Existe um aspecto dela que não é pecado. Porque o que o texto bíblico nos diz? Irai-vos e não pequeis. Existe uma ira que é natural da vida. E quando Deus a domina, ela não constitui pecado. Por quê? Porque de vez em quando nós vamos ter que queimar a beira do arraial. Lembra de Deus? Lá em Números, com o povo fazendo queixa, queremos comida, queremos comida, queremos comida. Estavam com saudade dos melões, dos pepinos, e vai por aí afora, e Deus queimou a beira do arraial. Numa ira, num momento de ira. Existe uma ira que não constitui pecado. Só que para não constituir pecado, ela não pode ter emoção. Ela tem que ter lucidez. Se tiver emoção nela, se a emoção dominar a emoção da ira, você vai cair em pecado. Porque aí você vai falar o que não deve, vai falar na hora que não deve, vai reagir de um jeito que não deve. Mas quando ela provém de Deus, ela é santa, ela é bendita. Então são emoções que todos nós temos e que elas não são necessariamente pecado. A tristeza. Eu já vi pessoas de luto e irmãos queridos condenando a pessoa porque está triste. Não, você não pode estar triste. Você tem que lembrar que está no céu. Mas, meus queridos, como é que eu explico Jesus chorando com Lázaro? Você acha que Jesus chorou porque ele estava ultra e mega feliz? Ele chorou porque ele estava vendo o que é na vida dele a dor do luto. E é interessante que o Senhor Jesus, a gente desconsidera isso, mas o Senhor Jesus teve 3 lutos na vida dele. Jesus teve a perda de José, a Bíblia não faz menção, mas é o entendimento que os autores têm. José morreu, por isso ele assumiu a mãe na cruz, ele como filho mais velho, ele deixa a mãe na responsabilidade de João. Jesus teve a perda de João Batista, e se você ler o texto bíblico, Jesus se recolhe com os 12, os 70 tinham acabado de chegar, quando João é decapitado, mas Jesus recolhe os 12 à parte, porque ele também está de luto, e Jesus teve a perda de Lázaro. Jesus passou por 3 lutos naqueles 3 anos de ministério dele. Ou de José, do pai dele, nós não sabemos exatamente quando foi. Mas Jesus passa por esse luto no período da vida dele. Então, a tristeza, você se depara com o pecado de alguém. Olha o que a Bíblia diz. Porque a tristeza, segundo Deus, líderes terão tristeza. Eles precisam ter tristeza. Porque quando o rebanho peca, o sentimento natural que o Espírito Santo de Deus produz é tristeza. Nem toda tristeza ela é negativa, ela é ruim, ela é um problema. Algumas vêm do alto, porque retratam o próprio sentimento de Deus por nós. Os irmãos estão entendendo? Então, meus queridos, as emoções elas não são problemáticas, mas elas precisam de serem santificadas. Nós precisamos aprender a pensar segundo Deus e nós precisamos aprender a sentir
segundo Deus. Como nós precisamos aprender a tomar decisões segundo Deus. Só que nós, os pregadores, via de regra, nos concentramos em dizer para vocês o que é para ser feito. Haja assim, não haja assado, faz desse jeito, não faz daquele jeito. E nós nos esquecemos, nós, os pregadores, eu estou me incluindo, que a vontade deriva do pensamento e da emoção. Então, se nós não ajustarmos em vocês a maneira de pensar e a maneira de sentir, obviamente que as decisões não são bem tomadas. Por isso, nós precisamos de uma visitação do Espírito Santo de Deus, que toma a obra da cruz. E como nós vimos ontem, Jesus morreu pelas nossas dores emocionais. Jesus morreu pelas nossas doenças mentais, por todos os distúrbios mentais, emocionais que nós temos. Jesus morreu por isso. E aí eu entro no segundo ponto. Então, o primeiro é que as emoções não constituem necessariamente pecado, mas elas precisam ser santificadas. A segunda é o quê? É que, meus queridos, quem nos educa é o Espírito Santo de Deus. E aí você precisa entender. Nós vamos entender que o Pai desejou salvar um povo e tornar esse povo exclusivamente seu. O Filho, de acordo com Provérbios 8, arquitetou a obra e cumpriu esta obra. Mas, meus queridos, quem toma a obra e aplica aos nossos corações é o Espírito Santo de Deus. Por isso, ele não pode ser entristecido. Ele não pode ser apagado. Eu estou entrando de acordo com o que o irmão Cláudio, falei para ele sentado ali, eu falei, irmão, o irmão adiantou meu trabalho. Porque o Espírito Santo, ele precisa da nossa consciência. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Quando você estuda a palavra tristeza, sabe qual é a primeira vez que a palavra tristeza aparece na Bíblia? Em Gênesis. Quando os irmãos de José voltam e precisam agora, então, levar Benjamim junto, e eles falam com seu pai, com Jacó, Benjamim tem que ir. E Jacó, então, num brado, ele diz, ele não vai. Porque eu já sepultei um filho. Eu não descerei as minhas cãs, as minhas velhices, com tristeza à sepultura. A palavra tristeza na Bíblia tem o sentido de um pai sepultar um filho. Eu conversei com o Mário, eu passei por uma série de perdas os últimos anos, mas eu não sei o que é a perda de um filho. Eu acho que é uma dor única. Nós temos irmãos aqui que tiveram isso, e que sofreram muito isso. A perda de um filho é uma dor única. Imagina você, um dia, que o teu filho morreu, 2 dias, 3 dias, 1 semana, 1 mês, 2 meses, 1 ano. Qual é o teu sentimento? O teu sentimento é de abatimento. É de falta de vigor. É assim que o Espírito Santo de Deus fica quando nós o entristecemos. Nós temos que ser cooperadores com Ele, meus irmãos. Senão nós não vamos avançar. Cristo não vai ser formado. A pregação do irmão Mac de ontem à noite não vai ocorrer. Porque a nossa alma não coopera com Ele. Então o Espírito Santo de Deus, ele precisa ser muito respeitado dentro de nós.
Ele não pode ser entristecido, ele não pode ser apagado dentro de nós. E nós usamos a consciência para manter uma boa vida diante dele. Um termômetro que você pode usar é quantas vezes você pede perdão por ano. Porque se você pede pouco perdão, é um sinal que houve pouco arrependimento. Não é normal. Não é normal. Não é normal nós passarmos meses sem pedir perdão. Você nunca pecou em meses. Pode até ser que um entre nós aqui, maduro, equilibrado, um homem que alcançou uma medida alta diante de Deus, não tenha isso. Mas, meus queridos, mesmo para eles não é normal. Mesmo para eles. O Billy Graham, numa das conferências que ele fez para o mundo todo, ele confessou pecados da velhice dele. Confessou diante de todos os irmãos. Lutas que ele tinha. Então, o natural nosso é que nós tenhamos uma sensibilidade tal que a gente vá buscando em Deus essa cooperação com o Espírito. Espírito, o que o Senhor está falando? Onde o Senhor está me educando? O que o Senhor está fazendo comigo? Para que então a gente consiga avançar. Os irmãos estão entendendo? O Espírito é o responsável. Só anota aí, João 14, 26. Mas o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que tenho dito. Quem comunica é Ele. É Ele quem aplica a obra do Senhor dentro de nós. João 16, 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade. Se Ele fica desanimado, se Ele fica abatido dentro de nós, se Ele fica triste dentro de nós perdemos. Então, podia parar aqui, pôr o joelho no chão e encerrar o estudo. E nós gastarmos tempo em oração, para nós buscarmos arrependimento naquilo que necessitamos. Precisamos buscar um enchimento do Espírito. Meus queridos, o profeta João Batista, quando em Lucas ele é mencionado, a palavra João significa Jeová é gracioso, é um doador gracioso. Tem outros autores que dizem graça de Deus, é o sentido da palavra João. Olha o que foi falado dele. Em ti haverá prazer e alegria. Muitos se regozijarão no seu nascimento. Ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte. Será cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. O Espírito Santo pode tomar nossos filhos e enchê-los, como fez com Samuel, como fez com João Batista. Converterá muito dos filhos de Deus, dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias. Elias foi um profeta que restaurou Israel. Então, João Batista era um restaurador. Ele vai converter o coração dos pais aos filhos. E não o inverso. Porque Paulo termina uma das epístolas dele dizendo, se não me engano, Coríntios, dizendo, Romanos, não são os filhos quem tesouram para os pais, mas os pais quem tesouram para os filhos. Os filhos precisam ver em nós o primeiro movimento. Eles precisam ver em nós. Eles precisam ver em nós uma vida cheia do Espírito. Ele vai converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Meus irmãos, esse é um homem cheio do Espírito. Mas para simplificar a coisa,
Eu vou ler para vocês o que acontece quando o Espírito Santo nos enche. Sabe qual é o primeiro órgão que é tocado em nós? A língua. Quem aqui pecou na fala esse ano? Esse ano. Quem não pecou na fala este ano? Graças a Deus. Não vou ter que perguntar sobre mentira. Né? A língua é o último órgão a ser dominado. Porque quando a gente domina a língua, o texto de Tiago diz que nós já dominamos todo o corpo. Mas por que eu estou certo do que eu vou dizer? Olha o que o texto bíblico diz. E não vos embriagueis com vinho, no qual é dissolução. De novo, é só uma curiosidade do texto bíblico. João não bebia bebida. O irmão cheio do Espírito não se embriaga com vinho. Aí diz assim, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. De que jeito? Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças a Deus por tudo, em nome do nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. E a última atitude, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. 3 toques na língua e 1 toque na vontade. 1 toque na sujeição. É isso que o Espírito Santo faz conosco. Agora, meus irmãos, nós temos que, com urgência, deixar que Ele santifique nossa mente, nossas emoções. Você precisa começar a pedir, Senhor, o que eu penso está dentro da Tua vontade? Senhor, o que eu sinto está dentro da Tua vontade? Senhor, a maneira pela qual eu avalio tal situação está dentro da Tua vontade? Senhor, isto é o que o Senhor quer, é o que o Senhor tem. Queridos, mente e emoção. Ore, ore, ore. Senhor, dá-me o Teu entendimento. Vocês lembram Mateus, no texto da ansiedade, antes de começar no versículo 25, no versículo 22, ele diz assim, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que é pelos olhos que eu jogo informação para a mente, para a emoção, para poder viver, tomar decisão pelo corpo. Então ele pulou a mente e a emoção e ele já foi direto para o corpo. São os olhos a lâmpada do corpo. Aí ele diz, se os teus olhos forem bons, e se os teus olhos forem maus? A gente, de forma muito inocente, entende que olho bom e olho mau, o olho bom é uma pessoa bondosa, uma pessoa amorosa. E que olho mau é uma pessoa ruim, é uma pessoa ácida, crítica, pesada. Mas, meus queridos, não tem nada a ver com isso. Olho bom é olhar tudo da perspectiva do Senhor. Olho mau é olhar da nossa perspectiva. E o que é pior, alguns de nós olhamos com os nossos olhos e dizemos que Deus está naquilo. Caso a luz que há em ti sejam trevas, você toma por luz enquanto aquilo é treva. Que grandes trevas serão, porque você acha que Deus está naquilo que Ele não está. Então você precisa orar constantemente. Senhor, me dá olhos bons. Senhor, me dá uma emoção boa. Senhor, me permita que eu veja e que eu sinta com o teu coração, com a tua mente. Me permita isso, porque aí o processo de Deus em nós avança naturalmente. Os irmãos estão compreendendo? Mas, meus irmãos, se não fizermos isso,
resistiremos ao Senhor. E aí não iremos cooperar com Ele. Muito bem. Dito isso, vamos lá para o texto de Colossenses, capítulo 3, versículo 21. Pais, não irriteis os vossos filhos para que não fiquem desanimados. Volta até Efésios 6:4. Paulo, em Colossenses, ele faz uma repetição do que ele escreveu em Efésios. Ele diz assim, Efésios 6:4, e vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina. Essa palavra disciplina aqui é a palavra educando-nos de Tito. É a mesma palavra. Paideia. É o mesmo original grego. Então, o que nós vamos fazer com os nossos filhos, o Espírito Santo de Deus faz conosco. Então, nós precisamos nos sujeitar ao jeito que o Espírito faz conosco, para então fazermos nós com os nossos filhos. Mas criar-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. Deixa eu explicar para os irmãos algumas expressões do texto. Nós temos, na Bíblia, 3 palavras que descrevem desânimo. Hoje nós vamos olhar a primeira, que só é mencionada no texto de Colossenses 3:21. E amanhã nós vamos ver mais 2 palavras. Amanhã eu explico com mais clareza para vocês. O desânimo vai acentuado, vai ficando acentuado. Então, uma coisa é eu estar abatido. Algum irmão falar alguma coisa e eu ficar abatido. Outra coisa é eu estar abatido de tal maneira que eu preciso sentar. Outra coisa é eu estar abatido de tal maneira que eu preciso deitar numa cama e ficar lá por dias a fio. Os irmãos estão entendendo? Então, o desânimo, ele é uma emoção que tem evolução dentro de nós. Mas ele começa na criança. Então, alguns dos irmãos aqui, que têm diagnóstico de depressão, que tem um quadro depressivo, amanhã eu vou falar do adulto, então eu vou falar dos 11 tipos de depressão que os manuais dizem. Só para os irmãos se situarem, porque nós estamos atrás do texto bíblico. Mas só para os irmãos terem se situarem como é que é essa emoção. Hoje, no finalzinho, eu vou falar dos sintomas da criança, mas eu vou falar depois de estudar o texto bíblico. Então, esta emoção, ela vai avançando dentro de nós, mas ela começa na infância. Alguns irmãos aqui, que têm o diagnóstico da depressão, começaram na vida infantil. Porque os pais não cuidaram de ajustar as emoções. Meus queridos, alguns de nós, o que eu vou falar, eu não tenho uma base bíblica. Então, é a sensatez que está falando. Então, me ouça com reservas, tá? Alguns de nós nascemos mais sensíveis. O que é mais sensível? Você precisa de mais toque. Você precisa de mais carinho. Você precisa de ser abraçado. Você precisa que os teus pais gastem mais tempo com você. Quem aqui tem filhos assim? Levanta a mão. Olha lá, um monte de gente. Vocês estão entendendo? E alguns de nós não nascemos sensíveis, nascemos perceptivos. Tem criança que é ligada, mas que é ligada. Então, aos 5 anos de idade, ela sabe dizer se a mãe está triste. Ela bate o olho na mãe e vê que a mãe está triste. Aos 6 anos, ela tem elaborado o conceito de morte dentro dela. Pelo menos ela já percebeu que na vida se morre. Então, qualquer uma dessas crianças, ou a perceptiva ou a sensível, alguns de nós podemos ser os 2. Quando nós somos assim, o que acontece com nós? A vida cresce muito rápido. E a gente pode ou ficar ansioso, porque está percebendo muito,
ou ficar desanimado porque está sentindo muito. Esse filho tem que ser cuidado mais. Porque senão nós treinamos, gente, tudo é um treinamento. A palavra paideia, que é a palavra disciplina e a palavra educando-nos, significa treinamento. Os nossos filhos são treinados por nós, no pensar, no sentir e no agir. No pensar, no sentir e no agir. E o que é pior? A pior fase que existe na formação do filho, os irmãos vão dizer que é e não é a adolescência. Sabe por quê? Porque dos 6 aos 12, o filho absorve e não manifesta. Ele está ligado. Está olhando tudo. Está fazendo a leitura de tudo, na mente e no afeto. Está entendendo tudo. Aos 12 anos, vira uma chavinha e começa a pôr tudo para fora. E aí você vira e diz, meu Deus, que coisa. Como a adolescência é complicada. Dos 6 aos 9, aos 12, é a pior fase que tem na formação do filho. O filho, de acordo com as Escrituras, é formado até os 30 anos de idade. Então, uma mãe deveria estar presente até os 30. Em especial, até os 12. Porque aí entra um pouquinho do pai. Mas aí é um outro assunto para a gente ver. Então, tem pessoas, tem irmãos aqui adultos que são mais sensíveis ou que são mais perceptivos. Quem tem aqui uma mente muito ágil, levanta a mão. Rápida de pensar. Pronto. Quem aqui é muito sensível, precisa de muito toque, levanta a mão. Pronto. Os irmãos estão entendendo? O que vai acontecendo? Essas pessoas vão absorvendo mais coisas da vida. Mais coisas. E aí, a emoção não suporta. Nós temos tido suicídio infantil. Por quê? Porque o nível de informação é tão alta, que a emoção, lembra que a emoção é mais lenta? O que entra aqui vai descer aqui, e o filho simplesmente não suporta aquele tamanho de dor que tem dentro dele. Então aquela informação tem que ser interpretada na emoção de todos nós. E aí, alguns aguentam, alguns outros não aguentam, especialmente o sensível e o perceptivo. E o que acontece? Vai produzindo uma sensação de desânimo, né? Aqui nós temos algumas coisas, algumas palavras que nós temos que ver. A palavra pai, aqui ela é pater. Então os estudiosos são divididos. Porque essa palavra pode significar pai, masculino, mas também pode significar pai ou mãe. Então os estudiosos ficam divididos em se é só pai, que é o pai homem quem irrita o filho, ou se é o pai e a mãe que irrita o filho. Eu vou ser bem honesto. Quem costuma ser mais irritado na tua casa? O homem ou a mulher? Perguntas difíceis. Deixa eu perguntar de um outro jeito. Deixa eu simplificar. Quem aqui é irritado? Levanta a mão. Alto. Isso. Quem aqui é irritado para dentro? Faz bico. É irritação do mesmo jeito. Volta aqui. Presta atenção no que eu vou te falar. Se eu olhar que a palavra foi escrita ao pai homem, eu tenho um entendimento. Qual o entendimento?
O homem não pode provocar o filho à ira e nem pode deixar a mãe provocar o filho à ira. Porque quem santifica a mãe é o pai. Quantas mulheres aqui são irritadas? Levanta a mão. Então, meus irmãos, está aí a responsabilidade de vocês. Vira para ela e diz assim: Deus vai te fazer mansa. E você, mulher, diz assim: eu vou cooperar. Né? Se for para os dois, nem homem nem mulher pode irritar. Então a primeira palavra, e vós pais, não irriteis. A segunda palavra, irritar. Nós temos 4 originais no grego para irritação. Nós temos ergos, que significa mau humor. Na psicologia é chamada de distimia. Então é uma pessoa mal-humorada. Ela é negativa, ela é queixosa, e nada vai dar certo. Quem aqui é assim, levanta a mão. Certo. Certo, só um corajoso. Vai ter mais, com certeza. Aí nós temos a palavra tumos. O que é tumos? Tumos é aquela ira em que você joga uma coisa. Quem aqui já jogou coisa? Levanta a mão. Eu não consigo ver bem. Mas levanta de novo a mão. Vou precisar pedir para vocês levantarem 2 vezes a mão. Tumos é uma ira que dura meia hora, mas ela mata. A primeira vez que ela aparece na Bíblia é quando Herodes mandou matar as criancinhas. O texto bíblico diz que Herodes foi tomado por fúria. A palavra fúria ali é tumos. Essa ira fala sem pensar, machuca, joga coisa, explode, dura de meia hora a 2 horas. Aí a pessoa desce. E ela vive como se nada tivesse acontecido. É meio que fora de si a pessoa. Quem tem essa ira tumos, levanta a mão. Certo. Olha lá quantos irmãos. Aí as outras 2 palavras, elas significam incitar a ira. Elas não significam necessariamente ira, mas elas significam incitar uma pessoa à ira. Então ela está dizendo, ela é usada no texto de Efésios 6,4, é usado a palavra parorgizo, que significa incitar a ira, e no texto de Colossenses é usada a palavra eretizo, que tem o mesmo sentido, incitar a ira. Vou dar um exemplo. Sabe aquele tio que você tinha, que passava perto de você e pá, dava um tapão na tua cabeça? Dava um croque na tua orelha? Certo? Falava uma coisa indevida? Ficava brincando com uma coisa indevida? O meu pai, com uma das netas dele, cantava uma musiquinha. E aquilo irritava ela. Isso é essa atitude de provocar o outro à ira. Só que, meus queridos, o alvo nosso não é a ira. O alvo nosso é o desânimo. Gente irritada tem uma chance enorme de ser depressiva. Gente que irrita tem uma chance enorme de desanimar. E se você desanimar, você vai crescer? Não. Tudo que você quer é encostar num canto. Eu estava puxando pela mente os exemplos bíblicos de abatimento, de desânimo. Eu me lembro de pelo menos 3. Eu me lembro de Asaf no Salmo 73, quando ele quase desviou da fé. Ele ficou abatido, porque o texto bíblico diz que ele invejava a prosperidade dos ímpios. Meus queridos, quando você inveja, é porque você tem ou porque você não tem? Porque você não tem. Guarde isso.
falta. Porque o pensamento que leva ao desânimo é o pensamento da falta. Me falta determinada coisa. Não vou ter determinada coisa. Este pensamento é o que leva a pessoa a ter um desânimo. O desânimo de Asaf foi um desânimo tão severo, que ele quase se desviou. Meus irmãos, para nós nos afastarmos do Senhor, nós precisamos desanimar da carreira cristã. Faz sentido para os irmãos? Quando a gente vai perdendo o brilho, a alegria, o entusiasmo, a força, o vigor da carreira cristã, aquilo ocorre por quê? Aquilo ocorre porque nós estamos ficando abatidos. Meus queridos, eu vou fazer um pedido em nome do Senhor Jesus. Não fale de um terceiro irmão na frente dos seus filhos. Não fale. Não fale. Porque você vai colher desânimo na vida deles. Já são tempos dificílimos, como nós estamos ouvindo. Se eles tiverem isso dentro de casa, aí fica muito difícil. Mas aí fica muito difícil. Não fale. Se alguma casa tem esse hábito, isso encerra hoje. Para nós protegermos o coração dos filhos. Então, o desânimo, outra situação de desânimo que nós temos na Bíblia, fugiu. Esdras. Você lembra? Esdras era um homem extremamente vigoroso, um escriba, determinado. No livro de Esdras, se não me engano, no capítulo 10, o que acontece? No capítulo 9, aliás. De repente, ele descobre que os príncipes tinham casado com mulheres ímpias e tido filhos. E o povo tinha sido levado cativo aqueles 70 anos por causa deste pecado. Porque este pecado da mistura levou eles à idolatria. O que houve com Esdras? Esdras desanimou. A palavra usada lá é ele ficou atônito. E com esse sentimento de abatimento, de desânimo, o que ele fez? Ele se prostrou. E aí os irmãos no capítulo 10 vão até ele e dizem: chega de orar, se coloca de pé e resolve a situação, porque essa obra é sua. Então, situações de desânimo que vão atingindo o nosso coração. Outra pessoa que teve isso nas Escrituras, só que a gente só olha a questão da ira, foi Jonas. Jonas ficou irado com Deus, porque Deus ia salvar a nação que ia levar o reino do norte cativo, em cativeiro. E ele queria que aquela nação de Nínive fosse destruída, para que não ocorresse, então, a profecia de que a Assíria levaria cativa o reino de Israel, o reino do norte. Então, o raciocínio dele é um raciocínio simples. Deus mata esse povo, Nínive era a capital da Assíria, Deus mata esse povo e a profecia não se cumpre. Simples assim. Pelo menos é o que a grande maioria dos estudiosos e o meu entendimento, a gente entende que foi o que motivou Jonas a fazer isso. O que aconteceu? Se prostrou. Porque ira produz desânimo. Ira produz desânimo. E uma pessoa desanimada não cresce em Deus. Não cresce, não cresce. A emoção ficou tão acentuada. Ai, larga a mão, larga a mão, larga a mão, larga a mão. Deixa isso, larga para lá. Ao invés de, como os irmãos fizeram com Esdras, levanta, põe o pé, firma os joelhos, vai lá e resolve a situação, porque é tua incumbência, isso daqui. Ele foi e resolveu. Sabe de que jeito ele resolveu?
despediu, levou os príncipes a despedirem as mulheres e os filhos. Meus irmãos, isso é pouca coisa? Isso é muita coisa. Você está entendendo? Mas o pecado não podia se repetir. Pais, não irriteis os vossos filhos. A palavra filhos aqui tem dois originais na Bíblia para se referir a filhos. Teknon, que é criancinha, e ruios, que é filho adulto. A palavra usada aqui é teknon. Então nós vamos eu vou usar as escrituras. Até que idade nós vamos considerar o filho uma criança? 12 anos, que é a idade que a Bíblia estabelece. 12 anos, ele está aprendendo. Dos 12 aos 30, é jovem. Dos 30 em diante, ele é adulto. Se eu usar a linguagem de 1 João, filhinhos de 0 a 12, jovens de 12 a 30, pais de 30 em diante. Né? São as 3 fases do crescimento nosso, do crescimento espiritual nosso. E a Bíblia faz uma mistura também do crescimento emocional nosso, nas mesmas idades. Porque diz que Jesus crescia em estatura, corpo, graça, espírito e sabedoria, emoção. Ele estava aprendendo a pensar segundo Deus. Hoje, a neurociência confirma isso, confirma a Bíblia. Por quê? Porque hoje as conexões cerebrais amadurecem totalmente aos 27 anos de idade. Ontem um irmão me procurou, um estudioso desse tema, que trabalha com avaliação neuropsicológica, ele me procurou e disse: César, é impressionante, o cérebro começa a envelhecer, a perder as conexões entre 30 e 33. Aí ele concluiu junto comigo. Jesus, quando começou a envelhecer, subiu. É maravilhoso, gente, a Bíblia é a Bíblia. É a Bíblia. Eu estou num desafio novo esse ano. Se o Senhor me der graça, eu quero cumpri-lo. Eu leio a Bíblia todo ano, uma vez. Eu resolvi ler 2 vezes esse ano. Eu gosto de números. Então eu lia por capítulo. Eu resolvi ler por folha. Sabe quantas folhas da Bíblia você precisa ler por dia para ler a Bíblia 2 vezes no ano? 5 folhas. 5. No meu ritmo de leitura, dá 21 minutos. 2 vezes no ano. 21 minutos. 21 minutos, você fica no WhatsApp, fazendo sei lá o quê. Você fica no intervalo de um jogo de futebol. É ridículo. Nós amamos pouco a palavra. Por isso somos pouco transformados. Então fica aí a sugestão para os irmãos. O que irrita filho? Eu preciso ir rápido. O que irrita o filho? E eu vou ser bem objetivo, porque tem esses estudos aí na internet. Você precisa ouvir isso de 2 formas. Primeiro, se você estiver aqui na condição de pai, você se avalia, se você não está fazendo isso com teu filho. Tá? Se você estiver aqui na condição de pai, com o teu filho sentado no auditório, você pede misericórdia de Deus. Porque você vai ouvir daqui a pouco. Só que todos nós aqui, mesmo que não estejamos na condição de filho, já fomos filhos um dia. Então isso daqui é para a gente entender como é que o pecado foi processado dentro de nós, foi trabalhado dentro de nós. Primeira coisa que irrita um filho: falta de tempo. O filho foi criado para pertencer. E com a queda, nós nascemos com a comunhão morta.
Então nós não temos a comunhão com Deus. Nós buscamos quem? Pai e mãe. São eles os que deveriam nos dar pertencimento. Nós podemos ter algumas situações em que Deus faz uma visitação especial. Por exemplo, a viúva. A viúva tem que sair para trabalhar. Os filhos dela vão ficar com quem? Deus fez uma promessa, que Ele seria o pai dos órfãos. Então você pega boas viúvas e elas costumam não ter problema com os filhos. Porque Deus foi o pai dessas crianças. É uma coisa impressionante. Elas têm o tempo limitado. Pessoas com doenças na família podem ter o tempo limitado. Então nós temos um pai doente. A mãe fica dividida entre cuidar dele, ir no médico com ele. Fica dividida com toda essa situação. Ela vai dar um pouco menos de tempo. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então nós podemos ter uma doença. Nós podemos ter uma doença de um filho, onde você tem que deixar um filho e levar o outro para a capital, para ter que tratar ele por meses a fio. Podemos ter situações desse tipo. Tudo isso é contemplado pelo Senhor. E toda vez que o pecado gera um estrago na família, o Senhor compensa derramando mais graça. Mas, meus queridos, a grande maioria de nós não tem essas situações. E se você não der tempo, seu filho desanima. Seu filho abate. Porque filho precisa de tempo. É uma verdade que alguns filhos nascem objetivos. Tem filho que quando abraça o pai faz assim. Alguém tem filho assim? Tem filho que trepa em você. Já de criança. Qualquer um dos dois você vai ter que regular. Se ele abraça assim, não. Você vai aprender a abraçar do jeito do papai. Aperta um pouquinho mais. Vem cá. Isso, olha que gostoso. Você educa, você treina o afeto. Vocês estão me entendendo? E, queridos, aqui nós temos um agravante. Até os 12 anos, a mãe é mais presente dentro de casa. Aqui está o filho. Quem é o primeiro elemento que protege o filho dentro da casa? A mãe. Quem é o segundo? O pai. Por proximidade, o acerto e erro da mãe tem mais peso sobre a vida do filho. Até os 12 anos, é enlouquecedor não ter aceitação da mãe. Mãe precisa de dar tempo. Tempo. Quem dita o quanto? O filho. Porque tem filho que tem mais necessidade, tem filho que tem menos. Filho precisa de quantidade de tempo e de qualidade de tempo. O mundo está dizendo, basta você ter qualidade. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Filho precisa também de tempo, para que ele não fique desanimado. Segundo pecado que irrita, falação demasiada. Quem aqui fala muito? Levanta a mão. Levanta alto. Alguns dos irmãos são repetitivos. Você repete por alguns motivos, mas você repete. E aquilo enche os picuá. Aquilo cansa o filho por dentro. Presta atenção no que eu vou te falar. Não há órgão mais importante do que o ouvido. Meus irmãos, me perdoem, eu encho os picuá. É uma expressão lá da região que, me perdoe, tá? Aquilo cansa o filho, fica melhor dito. Me perdoem a expressão. Então, à medida que o filho cansa, você perde o ouvido. E a fé vem pelo... Falou demais. Ele aprende a escutar sem ouvir. Tá bom, mãe. Tá bom, mãe. Pss, pss. Repetição. Tem gente que é professoral. Eu estou levantando as minhas duas mãos, eu fui assim. Tem gente que em tudo tem um ensino. Filho, porque olha, isso daqui,
é papapá. E a gente vira... Tem alguém aqui que é professoral? A gente vira um chato. Porque tudo tem uma coisa para ser ensinada, a gente não é leve. Tem gente que é prolixa, dá um tiro de cartucheira. Alguém aqui é assim? Levanta a mão. E aí, é outro chato. Porque assim, estica a conversa. Queridos, nós lemos os 4 evangelhos em 10 horas. Tudo o que Jesus fez e falou ficou resumido numa leitura de 10 horas e permanece há mais de 2000 anos. Por quê? Porque não é pelo muito falar, mas é pela unção naquilo que você fala. Fala menos e põe mais o joelho no chão. E tem gente que quer convencer. Quem aqui é assim? Quer convencer a todo custo? Meus queridos, isso é arrogância. A irmãzinha, a senhorinha levantou a mão. Como é que eu digo para ela que isso é arrogância? É quase um desrespeito. Como é que eu faço isso? Mas, gente, você está certo. Eu estou certo. Eu estou certo. E você não sabe ouvir o outro, entender o outro, compreender o outro. Isso desanima. E aí teu filho entra na vida adulta mais abatido para viver a vida, mais desanimado para viver a vida. Que mais? Atrito conjugal irrita. Que casal aqui ano passado brigou algumas vezes? Levanta a mão. Levanta alto. Tem casal que diz, César, briguei uma única vez e não me resolvi. Tem briga aberta, e tem briga velada. Homem briga assim. Homem faz bico. Silencia. Que homem aqui é assim? Levanta a mão. Meus irmãos, alguns, não vou mais perguntar, porque alguns, toda vez. Isso, tem briga aberta, tem briga velada. Quem aqui briga por causa de família de origem? Levanta a mão. Isso desanima um pouco mais o filho. Porque família é essencial para o filho ser trabalhado. E você tem que cuidar para não irritá-lo nisso. Outra coisa, o casal costuma brigar na frente dos filhos, entra no quarto, se resolve, volta e não comunica que resolveu. O filho fica em aberto. Brigar na frente dos filhos é um erro, mas vai ocorrer. Só que é extremamente santo comunicar ao filho que a briga foi resolvida. Os irmãos estão entendendo? Isso é maduro. Que outra coisa irrita filho e aí vai desanimar ele? Comparação. Quem aqui foi comparado com um primo? Levanta a mão. Com um tio. Com um parente de uma forma geral. Quem foi comparado com irmãos? Meus queridos, a comparação só serve para 2 coisas. Pôr alguém acima e alguém abaixo. Em geral, você coloca abaixo. Se você coloca abaixo, você gera o que significa a palavra desânimo. Sabe o que significa a palavra desânimo? Aqui, que é a palavra mais branda de todas. Só um instante, irmãos. Significa estar desanimado, abatido, quebrado de espírito. O que você faz com o espírito do teu filho? Você quebra ele. Não serve para nada. Não presta para nada. Para o meu pai eu sempre estou errado. Nunca consigo ir bem. Nunca consigo. Nunca consigo.
Então você gera esse sentimento. Quando ele vier para Deus Pai, o que você acha que vai acontecer? Ele vai enxergar Deus Pai do mesmo jeitinho que você foi para Ele. Meus queridos, é uma coisa tão triste e dificílima de ser resolvida. Eu pego pessoas que foram abusadas pelo pai. Como é que eu digo para essa pessoa ir para o colo do pai? Como é que eu explico isso para essa pessoa? Ela me olha com raiva. Porque a impressão que dá é que eu não estou entendendo. Eu estou entendendo. Ela não está me compreendendo. Mas, meus queridos, não é sensibilidade minha o que eu estou falando. Porque simplesmente a mente dela aprendeu a pensar o nome pai de um jeito abusivo. Então ela tem irritação e tem desânimo com isso. E aí não consegue crescer. Então a comparação quebra o espírito quando ela é negativa e dá altivez quando ela é positiva. Ô filho, você é o cara, hein? Ô, mas que orgulho que eu tenho de você, hein? Gente, todos nós somos feitos do mesmo material. Temos virtudes e temos defeitos. O filho precisa saber de cor e salteado quais são as virtudes e quais são os defeitos dele. As virtudes têm que ser valorizadas, os defeitos têm que ser trabalhados e serem vencidos. Que mais? Predileção, preferir um filho do que outro. Quem aqui viveu numa casa assim, onde um filho foi mais preferido do que o outro? Olha lá. Isso daí vai gerar desânimo. Achar culpados. É tão interessante. A ciência, Harvard fez um estudo 9 anos atrás. Onde entra dinheiro tem estudo. Eles estudaram as maiores empresas do mundo e as mais bem-sucedidas. Eles estudaram as Casas Bahia, inclusive. E aí, por que essas empresas foram tão bem-sucedidas? O que eles descobriram? Que a diferença estava no gestor, nos gerentes. Eles descobriram que tem gerente que acha culpado e tem gerente que resolve problema. Quem acha culpado, trunca o processo. O processo não avança. Quem resolve o problema, dá fluidez para o processo. Tanto que o nome da tese é FLAW, ou flow, não sei, que no inglês é fluidez. Vocês estão me entendendo? Então, nós precisaríamos fazer como nosso Senhor, meus queridos. Os discípulos pecaram. Quantas vezes o Senhor os corrigiu? Você acha que o Senhor os corrigiu na proporção que eles mereciam? Não. Mas o Senhor os corrigiu na proporção que eles necessitavam. E a Bíblia faz poucas menções da correção do Senhor com a atitude dos discípulos. Não quer dizer que o Senhor não fez. Quer dizer que o Senhor fez no pé da orelha, com jeito. O Senhor treinou, educou de um jeito suave, gracioso, leve, todos os seus, sem que houvesse percepção daquilo. Que outra coisa irrita? Ironia irrita. Anotem aí, Provérbios 21, 24 e Provérbios 26, 18 e 19. Quem aqui é brincalhão, levanta a mão. Então esses têm que cuidar para não irritar. Que outra coisa irrita? Vocês vão me perdoar, eu tenho 6 minutos. Que outra coisa irrita? Rigidez irrita. Gente rígida. Por quê? Porque o rígido só tem um jeito certo de fazer as coisas. Qual que é? Vocês estão me entendendo? Só tem um jeito certo de fazer as coisas. Meus queridos, eu fui muito rígido. Mas muito rígido. Eu judiei da minha casa por causa disso daqui. Porque era muita rigidez. Muita rigidez. Porque tem que ser de um determinado jeito. Pela graça de Deus, o Senhor me visitou há anos. Depois que eu compreendi, então, a graça de Deus, aí que eu relaxei, continuo tão sério quanto, porém leve no trato.
Por quê? Porque a gente fica muito pesado no trato. A pessoa rígida. Decore Eclesiastes 7,16 e Salmo 119, 96. Outra coisa que irrita, exigir demais da idade. Quem aqui tem filhos grandes de tamanho? Esse filho é um problema para educar. Porque a gente olha ele e tende a exigir mais do que ele tem condições na mente ou na emoção. Porque a gente olha o tamanho dele, certo? Que outra coisa irrita? Agitação irrita. Por agitação eu tenho pressa. Quem aqui é meio apressado? Deixa eu fazer a pergunta diferente. Quem aqui é atrasado? Levanta a mão. Levanta a mão. Porque o que você faz com o atrasado? Vamos! Você sobe o tom. Mas de novo. Mas não tem jeito, né? Meus queridos, alguns de nós são mais lentos. E nós vamos respeitar vocês. Tudo bem? Só que eu vou ensinar vocês a não chegar atrasados. Vocês vão acordar uma hora antes. Amém? Dá certo. Então, com profundo respeito, mas também com muita responsabilidade. Vocês estão entendendo? Agora, quem aqui é bom de tarefa? Quem aqui é muito ligado em tarefa? Levanta a mão. Esses são apressados. Vamos lá, vamos fazer isso daqui agora. Terminou aquilo, ó, agora tem que fazer isso daqui. Você está me entendendo? E aí a pessoa é hiperativa, gente. De que jeito que o filho fica? Faz sentido? Em estado de alerta. Pressa faz isso. Quem aqui é ansioso? Querido, você joga a tua preocupação para o filho. Há um tempo atrás, um casal me procura. César, nossa filha deu de desmaiar. 9 anos. Desmaiar e ter uma crise aparentemente convulsiva. Levamos para o médico, não achamos nada. O médico pediu para trazer aqui. Tá bom. Eu falei, venham sem a criança. Não, eu não vi a criança. E aí comecei a investigar. Fui investigando. Onde que eu cheguei? Cheguei na dívida da empresa. E aí, o casal brigava quando pegava a criança no final do dia sobre a dívida da empresa. Brigava na frente da criança. Criança dá conta de lidar com dívida? Não. O cérebro tem um mecanismo. Quando ele não suporta, ele tem ou uma crise de ausência, desligou. Ou ele desmaia. Ou tem paralisia do sono. Acorda e não consegue despertar. Acorda aqui e não consegue movimentar o corpo. Quem já teve isso? Isso daí é porque a mente não está parando. Criança tem tudo isso. Vocês estão entendendo? E tudo por quê? Porque está com preocupação demasiada na cabeça dela. Preocupação que não é dela. Penúltima coisa, falta de verdade. Incoerência entre falar e viver, prometer e não cumprir, e não elogiar. Quem aqui é seco e não faz elogio? Levanta a mão. Gente, isso é pecado. Isso é pecado. E alguns vão virar para mim e vão dizer, não, o texto bíblico diz que a pessoa não fez nada mais do que obrigação. E é uma verdade. Porém, também é uma verdade, não seja a tua boca que te louve, sim a de outrem. O ser humano precisa de elogio, porque o elogio traz aceitação. O elogio traz graça. Ou nós estamos esquecidos da primeira frase que o nosso bendito Senhor nos dirá quando nós entrarmos na eternidade. Qual que vai ser? Oh, meu servo. O que ele falou lá? Fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Vocês estão entendendo? Nós vamos entrar com Ele olhando para nós com bons olhos, com atitude graciosa. Nós deveríamos fazer isso com os nossos, porque senão
irrita. E se irritar, desanima, certo? E a última coisa, os abusos. Sexual, psíquico, de privação, emocional e físico. Eu vou pedir para os irmãos entrarem, esse ponto ele é importante. Eu vou pedir para os irmãos entrarem num canal do YouTube do irmão Gerson Lima, chamado Voltando a Cristo, e peguem um estudo de setembro agora, 4 pecados que mais dão espaço para Satanás, que lá nós estudamos a questão do abuso. Então, o que eu ia falar aqui, dá para ser falado lá. Para eu encerrar, 2 minutos. Quais são os sintomas de uma criança deprimida? Que os manuais trazem. Os manuais, nenhum deles fala de irritação. Porém, nós entendemos que pelas Escrituras, que pessoas que foram provocadas a ira podem ter desânimo. Então, pessoas irritadas podem ser pessoas deprimidas. Os manuais não dizem isso, mas pelas Escrituras nós podemos entender isso. Humor deprimido. Primeira característica. Perda de interesse. Criança mais passiva, sem vontade. Perda de peso ou dificuldade de ganhar peso. Aqui entra muito os adolescentes. Não ganha peso. Insônia, não dorme. Ou hipersonia, dorme demais. Agitação, muito elétrica, ou atraso psicomotor. Há um tempo atrás, uma mãe me procura, uma escola de elite lá em Maringá, 7 anos de idade a criança foi pega debaixo da carteira porque não conseguiu copiar o quadro negro. E aí, a mãe já tinha tentado resolver, trouxe o quadro para mim. Não pus a mão na criança. Tá, vamos dar uma olhadinha. Então, a exigência da escola, eu conheço a escola, é uma escola muito exigente. Vai dar uma olhadinha e fazer uma avaliação com uma psicopedagoga. O que descobriu? A criança tem atraso motor. Então, ela não tinha destreza para copiar. Não conseguia copiar, o que os amiguinhos faziam? Zombavam. Irrita. O que ela fez? Desanimou. Nota baixa, debaixo da carteira. O que nós fizemos? Colocamos numa escola de um nível mais fácil, que fosse tolerável para a musculatura até a musculatura amadurecer. Aí amadureceu, passou todo o quadro. Então, agitação ou atraso psicomotor, fadiga ou perda de energia, dificuldade de concentração, pensamento de morte ou suicídio, sentimento de inutilidade ou culpa. Meus queridos, dá uma olhadinha nos teus filhos. E cuida para que ele não desanime. Amém?